O jornalismo da Super TV completa um ano. Exatamente no dia 12 de novembro de 2018, entrava no ar o TS News, revista eletrônica que trazia as principais notícias da cidade e região de forma leve e descontraída. A primeira âncora a apresentar o TS News foi a jornalista Natália Rebouças. Bom, eu fui convidada, né? À época tinha essa ideia de ter um telejornal, a emissora ainda não tinha um telejornal diário. E aí tinha alguns formatos assim de blocos de notícias durante a programação. Então era a primeira vez que esses blocos de notícias seriam reunidos em um telejornal, que foi o TS News. Então assim, a gente sentou, pensou um pouco o formato. No início teve algumas mudanças, né? Primeiramente, havia entrevistas diárias, a gente tinha todo esse desafio de todos os dias conseguir entrevistas, entrevistados, buscar temas que realmente rendessem para o último bloco do jornal. E depois o jornal foi se modificando, né? E com o tempo ficamos com 4 blocos e aí sempre com notícias. Um dos diferenciais do TS News é a questão do improviso e dos comentários, porque o TS News ele era um telejornal realmente já com uma definição editorial de o que a gente ia abordar, mas eu tinha liberdade para fazer comentários das notícias, para dialogar um pouco com o telespectador, para apresentar alguma novidade sobre aquela notícia, e sempre isso foi uma liberdade que a emissora me proporcionou e foi uma discussão que a gente teve desde o início, quando a gente idealizou o TS News, né, que Marbenes, à época, na direção de jornalismo, pensou que seria um telejornal mais descontraído, mais opinativo, mais analítico, e foi assim que a gente pensou o primeiro telejornal da Super TV. Para ir ao ar, todo o telejornal precisa ser abastecido com notícias. Os acontecimentos mais importantes da cidade chegam à redação através do trabalho dos repórteres Ramon Nobre e Solange Santos. É um desafio muito bacana, a gente sai muitas vezes de manhã, eu chego na TV, a gente vai na mente de fazer alguma matéria, mas quando chega são outras. A gente vai na rua fazer um material, mas quando chega o gancho é outro. É um desafio, a gente muitas vezes trabalha de manhã, de tarde, de noite, vai aparecendo algumas pautas. É cansativo, mas vale a pena. Muito bom, assim, compartilhar esses momentos com o Ramon, porque ele segue uma linha bem diferente da minha, aquele mais informativo dia a dia, e aí à tarde eu tenho a oportunidade de fazer essas matérias, contando com mais detalhes, certas histórias, certos projetos, com mais, digamos, poesia, digamos assim. Coberturas especiais ao longo desse ano marcaram o trabalho da equipe de jornalismo. Todas as matérias são importantes, mas eu acho que assim que eu cheguei na TV, a cobertura das eleições, que foi a minha primeira cobertura trabalhando com política, eu acho que foi a mais importante e que eu gostei mais. Teve matérias que deu vontade de chorar, outras deu vontade de sorrir muito, mas eu vou aqui citar uma que mexeu comigo lá do pessoal, que foi uma que eu fiz para contar a história de um filho que homenageou a mãe, né, na formatura, ela que vendia balas e tudo. E era uma história linda já para se contar, mas quando eu cheguei na casa deles, né, ela chegou, me chamou assim, enquanto o Júnior estava fazendo as imagens de apoio, ela chegou do nada e me abraçou e disse: "Seja minha filha". Então eu que não tenho minha mãe, que perdi, que sofro, eu acho que despertar esse sentimento na pessoa, assim, eu não sou só uma repórter, eu sou um ser humano que despertou um carinho, eu acho que eu guardo essa com uma certa emoção no coração. Os repórteres cinematográficos também são peças importantes na construção da notícia. Captar imagens que retratem a realidade dos fatos fazem parte do trabalho do cinegrafista. Trabalhar no TS, para mim, é muito, muito fantástico. Para mim foi um desafio muito grande, porque era uma coisa totalmente diferente do que eu fazia. Então, fazer o jornalismo abordando assuntos totalmente diferentes, e para mim foi fundamental. Trabalhar com a equipe do TS News, para mim tem sido uma experiência muito boa, porque a gente acaba ficando sempre atento ao que está acontecendo na cidade, as notícias políticas também, as notícias jornalísticas que passam no TS News. E tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sou cinegrafista do TS News, né? Sou responsável por montagem de cenário, enquadramento de câmera, luz, microfone, etc. É um desafio, porque tipo, eu cheguei chegando, que é totalmente diferente, é câmera no ombro, é um negócio mais dinâmico. Quando eu faço TS News é um negócio mais
sério. Não existe telejornal sem a equipe, por isso os profissionais que estão nos bastidores são fundamentais para a produção diária da notícia. Eu trabalho com gosto porque é gratificante e é bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta. E hoje eu estou fazendo o que eu gosto, realmente. É gratificante trabalhar com equipes de reportagens, fazendo notícias, trazendo para o TS News e levando para o público aquilo que o povo quer ouvir. E eu me sinto muito lisonjeado com essa função que eu tenho aqui. Ajudando também nas notícias, fazendo as pautas, ajudando aos amigos e, como se diz, aquilo que está no meu alcance eu procuro fazer, faço com gosto. Eu só não faço se não der. Mas se der, eu estou pronto para fazer e para ajudar. Minha contribuição com o TS é atualizando as redes sociais com as notícias de última hora e também com os destaques das notícias que vão ao ar todos os dias. Além da criação da vinheta e do cenário e toda a parte visual do programa. Minha primeira experiência profissional foi aqui na Super TV, especialmente editando o TS News. Assim que eu cheguei aqui na TV, eu não sabia o que era, não entendia nada o que era TV, o que era jornalismo, nem nada. A primeira pessoa que me ensinou quase tudo, até o que eu sei até hoje, foi Marmenes Maia, que hoje em dia apresenta o programa. E eu sou muito grato pela oportunidade e a todos que me ajudaram até hoje. O Master é um setor de suma importância na TV e não poderia ser diferente na hora do jornal. É aqui onde o trabalho de toda a equipe é resumido antes de ir para o ar. Seja um corte de câmeras, um áudio, uma matéria, um VT. Tudo isso é responsabilidade do Master. Para mim, produzir o TS News tem sido uma experiência muito boa. Mais uma vez no jornalismo, apesar de produzir entretenimento, mas eu gosto muito de produzir o TS News. É muito bom trabalhar com essa equipe, é uma equipe dedicada que começa de manhã já nas ruas, produzindo, fazendo entrevistas, gravando matérias, para no final a gente estar aqui e ver o produto ser concluído, ou seja, o jornal está no ar, com a audiência e as pessoas gostarem do nosso trabalho. Bom, e a produção de Marmenes para o TS News começa aqui, no camarim. Eu sou responsável tanto pela produção de cabelo como de maquiagem. Apesar do jornalismo, né, ser um programa que não precisa de cores muito fortes, cabelo também sempre muito leve, exige uma dedicação antes do jornal começar. Eu que estou desde o início, né, acompanho o TS News desde aquele comecinho, comecei as primeiras produções com Natália Rebouças e hoje com Marmenes fico muito feliz em o programa estar completando um ano. Levar ao telespectador diariamente as principais notícias do dia é a missão do TS News. A notícia checada com agilidade e seriedade, o jornalismo sem amarras, fazem do TS News sinônimo de credibilidade para Mossoró e região. O TS News, a princípio, era um boletim, eram matérias, né, no decorrer da programação, e aos poucos a gente foi pensando ele numa revista eletrônica. A princípio, nós convidamos Natália Rebouças para fazer a apresentação, um nome de peso, uma pessoa que tem muita credibilidade na cidade. Infelizmente, ela não está mais na nossa equipe, deixou uma grande lacuna, né? Se dedicou a outros trabalhos profissionais, faz muita falta, mas aqui seguimos o trabalho. O trabalho não pode parar. Aí foi então, eu que sempre fui editora-chefe do jornal, né, da nossa revista eletrônica, passei então a função de apresentadora, uma função que eu nunca tinha exercido na vida, mas que a gente se dedica, né, a cada dia. Foi um novo desafio a apresentação, mas é com muita felicidade que a gente comemora um ano de TS News e a gente agradece a essa equipe maravilhosa que está nos bastidores, que faz essa revista acontecer.